Você sabia que algo tão simples quanto a forma como você come ovos pode impactar profundamente a sua saúde depois dos 60 anos? Para muitos, o ovo é sinônimo de alimento saudável e nutritivo, e de fato é. Mas quando combinado de maneira inadequada, ele pode deixar de ser um aliado e se tornar um obstáculo silencioso à sua vitalidade. Estudos mostram que até 40% dos idosos consomem ovos de maneira que dificulta a absorção de nutrientes importantes como ferro, zinco e vitaminas essenciais para o bom funcionamento do corpo. E o pior, a maioria dessas pessoas nem imagina que certos hábitos matinais, como tomar café junto com ovos ou preparar uma omelete com queijo, podem estar minando silenciosamente sua energia, imunidade e saúde cardiovascular. Para esclarecer esse assunto tão importante, convidamos você para uma jornada de conhecimento ao lado de um dos maiores especialistas em saúde e nutrição do Brasil, Dr. José Carlos Souto, médico, palestrante e referência em estratégias alimentares para envelhecer com qualidade. Dr. Souto defende que a alimentação correta pode ser mais poderosa do que muitos medicamentos, especialmente na terceira idade. Neste vídeo, vamos revelar 3 combinações perigosas com ovos que você deve evitar a partir de agora. Também vamos mostrar como preparar e consumir ovos de forma segura, eficiente e saborosa, sempre com respaldo científico e dicas práticas. Se você tem mais de 60 anos, cuida da sua saúde ou quer melhorar sua alimentação com escolhas inteligentes, continue conosco. As próximas informações podem transformar a forma como você vê e saboreia esse alimento tão versátil. Agora que você já entendeu por que os ovos merecem atenção especial na sua rotina alimentar, vamos direto ao ponto. Quais são as 3 combinações que você deve evitar para proteger sua saúde e aproveitar todos os benefícios desse alimento? Combinação perigosa número 1. Ovos com laticínios, um hábito comum que sabota a absorção de ferro. É comum pensar que combinar ovos com leite ou queijo no café da manhã seja uma escolha nutritiva. Afinal, ambos são fontes conhecidas de proteína, e muitos associam essa junção à ideia de um café reforçado e saudável. No entanto, essa combinação, embora pareça inofensiva, pode atrapalhar a absorção de um nutriente essencial, o ferro. Para quem tem mais de 60 anos, esse detalhe faz toda a diferença. O ferro presente nos ovos é fundamental para a produção de hemoglobina, transporte de oxigênio no sangue e manutenção da energia e concentração ao longo do dia. Mas quando ovos são consumidos junto com alimentos ricos em cálcio como leite, iogurte e queijos, o corpo encontra dificuldades em absorver esse mineral de forma eficaz. Diz o Dr. José Carlos Souto que o cálcio compete diretamente com o ferro pelos mesmos transportadores no intestino delgado. Quando os dois estão presentes em grande quantidade na mesma refeição, o cálcio vence essa disputa, fazendo com que o ferro seja em grande parte descartado. Essa interferência é particularmente preocupante em pessoas mais velhas, cuja digestão tende a ser menos eficiente e que muitas vezes já apresentam estoques baixos de ferro. A deficiência pode se manifestar como cansaço constante, fraqueza muscular, dificuldade de concentração, queda da imunidade e, em casos mais graves, problemas cardíacos. O que torna essa situação ainda mais insidiosa é o fato de que os sintomas costumam ser confundidos com coisas da idade, dificultando o diagnóstico. Além da questão do cálcio, há outro agravante. Os laticínios, especialmente o leite integral, e os queijos mais gordurosos, contêm uma proteína chamada caseína. Essa proteína pode se ligar ao ferro presente nos alimentos e formar compostos insolúveis, que o intestino não consegue absorver. Isso significa que mesmo que você consuma ovos todos os dias, o ferro presente neles pode estar sendo desperdiçado se você os combinar com leite ou queijo na mesma refeição. Para ilustrar, pense em um café da manhã composto por ovos mexidos com queijo, pão e um copo de leite. Embora cada um desses alimentos tenha seu valor, juntos, eles formam uma barreira à absorção do ferro. A boa notícia é que não é necessário eliminar nenhum deles da sua dieta. O que faz a diferença é o momento e a forma como são consumidos. Uma das estratégias mais simples para contornar esse problema
é respeitar um intervalo entre o consumo de ovos e de laticínios. Se você costuma comer ovos pela manhã, deixe o iogurte ou o leite para o meio da tarde. Além disso, há maneiras de otimizar ainda mais a absorção de ferro. Combinar ovos com alimentos ricos em vitamina C, como tomate, pimentão, suco de laranja ou morango, é uma delas. A vitamina C age como um facilitador natural da absorção do ferro, podendo aumentar sua biodisponibilidade em até 3 vezes. Dr. José Carlos Souto comenta que pequenas mudanças no padrão alimentar podem ter efeitos significativos na saúde de quem está na terceira idade. Ele sugere, por exemplo, substituir um café da manhã com ovos e queijo por ovos mexidos com tomate ou espinafre refogado, acompanhados de suco de laranja natural. Além de saborosa, essa refeição é muito mais eficiente em termos de aproveitamento dos nutrientes. Se você é fã de queijo, não precisa abrir mão dele, apenas consuma em outro momento do dia, separado das refeições com ovos. Outro ponto importante é para quem faz uso de suplementos de ferro. Muitas vezes, as pessoas tomam o comprimido com leite, ou logo após o café da manhã com derivados lácteos, anulando boa parte do efeito. O ideal é tomar o suplemento com água e longe de qualquer fonte significativa de cálcio. O corpo muda com o tempo. Aos 60 anos ou mais, o que antes funcionava bem pode já não ser tão eficiente. A capacidade de absorver nutrientes tende a diminuir. E por isso é tão importante prestar atenção às interações alimentares. Comer bem não é só sobre o que se come, mas sobre como e quando se come. A combinação de ovos e laticínios, apesar de parecer inofensiva, tem um impacto real sobre a saúde do idoso, especialmente quando se trata de manter bons níveis de ferro no sangue. Evitar essa combinação, ou pelo menos espaçar o consumo, pode ser o suficiente para recuperar níveis saudáveis desse mineral e sentir mais energia no dia a dia. E isso sem necessidade de grandes mudanças ou restrições na dieta. Basta um pouco de atenção e planejamento. Afinal, como diz o Dr. Souto, não é preciso comer menos ao envelhecer, mas comer de forma mais estratégica. Portanto, se você quer aproveitar ao máximo os benefícios dos ovos, que são uma excelente fonte de proteína, vitaminas do complexo B e outros nutrientes importantes, preste atenção com o que você os combina. Separar os laticínios das refeições com ovos e adicionar uma fonte de vitamina C pode fazer toda a diferença. Com essa simples mudança, você transforma uma refeição comum em um verdadeiro reforço para sua saúde e bem-estar. Combinação perigosa número 2. Ovos com fibras em excesso, um obstáculo invisível à absorção de vitaminas. Ao longo da vida, aprendemos que alimentos ricos em fibras são essenciais para uma boa saúde intestinal, controle do colesterol e equilíbrio glicêmico. E isso continua sendo verdade. No entanto, o que poucos sabem é que, quando consumidas em excesso e no momento inadequado, as fibras podem dificultar a absorção de nutrientes importantes presentes em outros alimentos. É exatamente isso que acontece quando ovos são combinados com grandes porções de fibras insolúveis, especialmente no café da manhã, que costuma concentrar a maior quantidade de cereais integrais e vegetais crus. Essa combinação, tão comum entre pessoas que buscam uma alimentação saudável, pode ter um efeito contrário ao desejado, principalmente após os 60 anos. O organismo envelhecido tende a ter uma digestão mais lenta, menos enzimas disponíveis e uma mucosa intestinal mais sensível. Em vez de favorecer a nutrição, o excesso de fibras pode se tornar um bloqueio silencioso à absorção de vitaminas essenciais como A, D e EK, todas lipossolúveis e amplamente presentes nos ovos. Diz o Dr. José Carlos Souto que as fibras são benéficas, mas como tudo na nutrição, precisam de equilíbrio. Se consumidas em excesso junto com alimentos ricos em nutrientes lipossolúveis, podem dificultar sua absorção e reduzir o aproveitamento da refeição. Isso ocorre por 2 motivos principais. O primeiro é a capacidade física das fibras de se ligarem a gorduras e micronutrientes, formando complexos que o corpo não consegue quebrar com facilidade. O segundo é o efeito acelerador que as fibras insolúveis exercem sobre o trânsito intestinal,
reduzindo o tempo de contato dos alimentos com a parede intestinal e, portanto, limitando a absorção. Imagine um café da manhã composto por ovos mexidos, pão integral com sementes, aveia e uma salada de folhas verdes cruas. Separadamente, cada um desses itens tem seu valor nutricional, mas juntos, especialmente em grandes quantidades, podem impedir que as vitaminas dos ovos sejam devidamente aproveitadas. É como tentar encher um balde com água enquanto ele está cheio de furos. Por mais que o alimento seja rico em nutrientes, eles não ficam no corpo tempo suficiente para serem absorvidos. Para pessoas mais jovens, com metabolismo ativo e digestão robusta, esse efeito pode ser menos perceptível. Mas para quem já passou dos 60, o impacto se torna maior. A deficiência crônica de vitamina D, por exemplo, está ligada à osteoporose, baixa imunidade, fadiga e até depressão. Já a carência de vitamina A compromete a saúde ocular e a regeneração celular. E tudo isso pode começar com uma simples combinação mal planejada no prato do café da manhã. A solução, felizmente, é simples e prática. Não se trata de cortar as fibras da dieta, mas de reorganizar os horários e as proporções. Em vez de consumir todos os alimentos ricos em fibra logo cedo com os ovos, você pode dividir essas opções ao longo do dia. Por exemplo, manter os ovos como protagonista do café da manhã, acompanhados de vegetais cozidos ou refogados, que têm fibras mais suaves e menos interferência. Já a aveia, os pães integrais e as saladas cruas podem ser reservados para o lanche da tarde ou para o almoço. Outra boa estratégia é ajustar a forma de preparo dos vegetais. Cozinhar as folhas verdes como espinafre ou acelga quebra parte da estrutura das fibras e reduz sua capacidade de se ligar a nutrientes. Além disso, melhora a digestibilidade, algo que é especialmente útil para quem já sente o intestino mais sensível. Um prato com ovos mexidos e espinafre refogado no azeite, por exemplo, é nutritivo, saboroso e muito mais eficiente em termos de absorção de vitaminas do que uma combinação com salada crua e cereais. O Dr. Souto ressalta que a alimentação saudável não é uma soma de superalimentos, mas sim um sistema onde cada elemento deve ser posicionado no momento certo. Você pode ter os alimentos mais saudáveis do mundo no prato, mas se eles interferem entre si, o corpo não consegue aproveitá-los como deveria, afirma. Esse entendimento é especialmente importante na terceira idade, quando o corpo exige mais cuidado, mas também mais inteligência nas escolhas. Outro aspecto relevante é a individualização. Nem todos têm a mesma sensibilidade às fibras ou a mesma velocidade de digestão. Por isso, vale a pena observar como você se sente após as refeições. Se houver sensação de estufamento, digestão lenta ou fadiga pós-refeição, pode ser um sinal de que as combinações não estão funcionando bem para você. Ajustar isso, mesmo que com mudanças pequenas, pode melhorar significativamente sua disposição, absorção de nutrientes e até o humor. Em resumo, os ovos continuam sendo um dos alimentos mais completos para a terceira idade, ricos em proteínas de alto valor biológico, vitaminas lipossolúveis e colina, importante para o cérebro, mas seu potencial só é totalmente aproveitado quando evitamos barreiras nutricionais invisíveis, como o excesso de fibras na mesma refeição. Separar melhor os alimentos ao longo do dia, adaptar as preparações e respeitar o tempo do seu corpo são atitudes simples, mas poderosas, para preservar a saúde de forma duradoura. Combinação perigosa número 3. Ovos com café ou chá, a bebida que pode bloquear nutrientes essenciais. O café da manhã é um dos momentos mais esperados do dia para muitas pessoas, especialmente na terceira idade. A sensação de começar o dia com um bom café quentinho acompanhado de ovos mexidos ou cozidos é parte da rotina de milhões de brasileiros. No entanto, essa combinação tão clássica pode esconder um efeito colateral pouco conhecido: a interferência na absorção de nutrientes essenciais presentes nos ovos. Café e chá, principalmente nas versões preto e verde, contêm compostos chamados taninos.
Esses compostos fenólicos têm a capacidade de se ligar a proteínas e minerais no trato digestivo, formando complexos que o corpo não consegue absorver com eficiência. Isso é particularmente problemático quando estamos falando de nutrientes como ferro, zinco e vitaminas do complexo B, todos presentes nos ovos e especialmente importantes para a saúde de quem já passou dos 60 anos. Dr. José Carlos Souto explica que o consumo de café ou chá junto com alimentos ricos em ferro como os ovos pode reduzir em até 50% a absorção desse mineral. E o impacto não para por aí. A cafeína, outro componente presente nessas bebidas, também pode causar aceleração do trânsito intestinal e aumento da produção de ácido gástrico, o que pode atrapalhar a digestão e até gerar desconforto estomacal em pessoas mais sensíveis. Além disso, a cafeína tem um efeito diurético leve, que pode aumentar a excreção de minerais pela urina, incluindo o cálcio. Embora os ovos não sejam uma fonte rica em cálcio, essa perda adicional pode preocupar pessoas idosas, principalmente mulheres na pós-menopausa, que já enfrentam um risco elevado de osteoporose. Ou seja, mesmo indiretamente, o café pode representar mais um fator a ser considerado na saúde óssea quando consumido com frequência e sem atenção ao contexto alimentar. O hábito de tomar café logo após comer ovos, portanto, embora confortável e tradicional, pode estar atrapalhando silenciosamente o aproveitamento nutricional da refeição. Muitas vezes, a pessoa mantém esse costume por anos e não entende por que continua se sentindo cansada, mesmo com uma dieta aparentemente equilibrada. O que falta, na verdade, é a estratégia certa de combinação alimentar. A recomendação é simples e fácil de implementar. Espere pelo menos 1 hora entre o consumo de ovos e bebidas com cafeína. Essa pequena pausa já é suficiente para que o corpo inicie o processo de digestão e absorção dos nutrientes dos ovos, sem a interferência dos taninos e da cafeína. Alternativamente, se você não quer abrir mão da bebida matinal, pode optar por infusões sem cafeína, como chá de camomila, erva doce ou hortelã, que além de não interferirem na absorção, ainda podem auxiliar na digestão. Outro ponto importante levantado por Dr. Souto é que muitas vezes o problema não está apenas na bebida em si, mas na frequência com que ela é consumida ao longo do dia. Tomar café várias vezes, sempre junto às refeições principais, significa comprometer continuamente a absorção de nutrientes. Não se trata de demonizar o café ou o chá, mas sim de usá-los com inteligência. Separar o consumo dessas bebidas das refeições ricas em ferro e vitaminas é um passo simples que pode melhorar muito a nutrição do idoso, afirma. Para adaptar a rotina, basta reorganizar os horários. Se você costuma tomar café logo após o café da manhã com ovos, tente inverter a ordem. Comece com água ou suco natural e deixe o café para o meio da manhã. Essa pequena mudança pode trazer melhorias significativas em termos de energia, disposição e até funcionamento cognitivo, já que o ferro e as vitaminas do complexo B são fundamentais para o cérebro. Outra sugestão prática é preparar o café da manhã com foco nos ovos e acompanhamentos que favoreçam a absorção de nutrientes, como frutas ricas em vitamina C, laranja, morango, kiwi ou mamão, e deixar o café ou chá para um intervalo posterior. O sabor e o prazer da bebida continuam presentes na rotina, mas sem prejudicar o aproveitamento dos nutrientes da refeição principal. Vale lembrar que essa estratégia também é válida para o chá verde, muitas vezes considerado uma bebida saudável por seu potencial antioxidante. Apesar de seus benefícios, o chá verde também contém taninos e cafeína, e pode ter os mesmos efeitos inibidores sobre a absorção de ferro e outros minerais. Por isso, mesmo em dietas naturais e saudáveis, o momento da ingestão continua sendo fundamental. A terceira idade exige atenção redobrada aos detalhes da alimentação. Não basta apenas escolher alimentos saudáveis, é preciso entender como eles interagem entre si. Ovos são uma excelente fonte de proteína, vitaminas e minerais, mas seu potencial pode ser drasticamente reduzido se combinados de forma inadequada. E como vimos,
Algo tão simples quanto tomar um café imediatamente após uma refeição com ovos pode estar minando silenciosamente sua saúde ao longo do tempo. Portanto, se você quer preservar sua vitalidade, memória e força física, considere reorganizar sua manhã. Faça dos ovos o centro da refeição e deixe o café para depois. Assim, você continuará desfrutando dos sabores que ama, mas com mais consciência, mais saúde e muito mais benefícios. Como transformar o consumo de ovos em um aliado da sua saúde após os 60 anos? Ao longo desta conversa, você descobriu que algo tão rotineiro quanto a maneira de consumir ovos pode fazer uma enorme diferença na sua saúde. Vimos que 3 combinações, apesar de comuns e aparentemente inofensivas, podem atrapalhar e muito a absorção dos nutrientes que os ovos oferecem. Ovos com laticínios, ovos com fibras em excesso e ovos acompanhados de café ou chá formam barreiras silenciosas para o ferro, as vitaminas lipossolúveis e outros elementos essenciais, tão importantes na terceira idade. Esses obstáculos, muitas vezes ignorados, contribuem para um cenário de fadiga persistente, baixa imunidade, perda de massa muscular e até problemas cognitivos. Não porque os ovos fazem mal, muito pelo contrário, mas porque o contexto em que são consumidos pode impedir que seus benefícios sejam plenamente aproveitados. A boa notícia é que não é preciso cortar alimentos ou seguir dietas restritivas para mudar esse cenário. Pequenas escolhas conscientes já são suficientes. Separar ovos e laticínios em refeições diferentes, optar por vegetais cozidos em vez de crus no mesmo prato, trocar o café imediato por um suco natural ou chá sem cafeína. Tudo isso é simples, possível e transformador. Dr. José Carlos Souto resume bem essa lógica quando diz: você não precisa comer menos ao envelhecer. Você precisa comer melhor, com inteligência e estratégia. Essa abordagem não exige sacrifícios extremos, mas sim atenção ao seu corpo, ao seu prato e às combinações que você repete todos os dias sem perceber. Agora, imagine sua rotina com mais energia pela manhã, digestão mais leve, concentração mais clara e exames com bons resultados. Isso não é promessa exagerada, é o efeito acumulado de hábitos bem aplicados. A alimentação, quando pensada com carinho e atenção, deixa de ser apenas um ato automático e se transforma em ferramenta real de longevidade e bem-estar. Então, que tal começar hoje? Escolha uma das 3 combinações que mencionamos e faça o teste por alguns dias. Observe como você se sente. Preste atenção no seu nível de energia e bem-estar. Aos poucos, vá adaptando sua rotina de forma gentil e realista. Você não está só mudando a forma como come ovos, está mudando a forma como cuida de si mesmo. Se este conteúdo te ajudou, compartilhe com amigos, familiares, vizinhos. Informação como essa pode parecer simples, mas tem o poder de transformar vidas. Seu corpo agradece, sua mente responde e a sua qualidade de vida floresce.